Em 2002, o filme Cidade de Deus se tornou um fenômeno mundial ao representar uma favela marcada pela violência, pelo tráfico e pela guerra entre dois criminosos. O que tem de realidade, o que aconteceu mesmo ali do filme Cidade de Deus? Afinal, ele é baseado em fatos reais, né? E o que foi ali uma liberdade poética, uma adaptação narrativa? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, briga. Cara, o filme que é incrível, né? A gente reviu recentemente aí, já tinha uns anos que eu não assisti, e ele é realmente, assim, ele merece a fama que tem e até um pouco mais. Tá, tem muitos aspectos assim que são incríveis do filme, mas eu acho que o principal, obviamente, é que é uma história que é até meio difícil acreditar mesmo, que ela é muito absurda, né? Já começa com a criação de uma favela, e não é uma favela convencional, não é uma ocupação de um local, normalmente, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aconteceu muito em morros, assim, lugares de difícil acesso, que são próximos a locais na Zona Sul ou no centro, né, que é onde a maioria do pessoal mais pobre trabalhava, né, e precisava de um local próximo para morar, né, e as favelas, né, são várias histórias diferentes, né, até a gente recebeu um comentário aí, depois do último episódio sobre a Guerra de Canudos, verdade. né? Favela do Salgueiro, né? Não, é da Providência, Morro da Providência. E que ele falou, né, sobre a ocupação do Morro da Providência, né, que tá relacionada, a gente pode falar sobre isso depois e tal. Então, pode ter que falar normalmente depois, né? É a primeira favela, sim. Né? Daí que vem o termo favela, né? É dessa história, mas isso aí é pra... Isso aí fica pra outro dia. É. Mas, enfim, só falando isso porque Cidade de Deus não nasceu como uma favela, né? Para começar. Era um sub-bairro de Jacarepaguá, que é da zona oeste aqui do Rio de Janeiro, e ele foi desenhado pelo Estado. Foi desenhado como um projeto habitacional planejado. Tinha esse objetivo ali nos anos 60, justamente de tirar essas pessoas mais pobres ali da zona, principalmente da Zona Sul, que é a área nobre, né, do Rio. Pra quem não conhece, né, Copacabana, Ipanema, Leblon. Então eles queriam tirar esse pessoal dessas favelas próximas ali e botar num lugar mais distante. E Jacarepaguá é bem distante. E nessa época aí, não tinha nada. Agora, pra aquele lado lá, tem até alguns bairros que são bem nobres, assim, mais perto do litoral, ali na Barra da Tijuca e tal. Inclusive, assim, o pessoal com grana aqui do Rio, muitos deles estão indo pra lá. Tem vários condomínios de luxo lá, né? Mas na época era não tinha nada, era um deserto. Eu não sei aí pro Rio de Janeiro, aqui pro Distrito Federal foi muito comum, né, logo após a construção de Brasília, a criação desses bairros para retirar os invasores, né, de áreas nobres, de áreas próximas ao centro. E é que nem mostra lá no filme da Cidade de Deus mesmo. Igual tu tá falando aí, distante do centro, sem estrutura, sem qualquer tipo de apoio. Só leva essas pessoas pra lá e larga elas lá e elas que se virem. E é muito interessante porque esse filme tem, assim, muitos personagens chaves que são interessantíssimos e que, assim, é até difícil a gente acreditar que foram pessoas reais, e realmente foram. Então a gente vai falar de Zé Pequeno, do Mané Galinha, até o Cenoura tem uma inspiração, né, que é o Matheus Nastergaile que faz, né, ficou muito bom, inclusive. E todos eles são inspirados em pessoas reais. O filme, ele é baseado num livro do Paulo Lins, que transformou essa história real, né, em um romance. O próprio Paulo Lins é o personagem do filme, né? É o Buscapé. O Buscapé, ele foi meio que uma amálgama de dois personagens do livro. Ah, legal. O Buscapé do livro, na verdade, seria um amigo dele. E que era um garoto branco e tal. Tem um contexto um pouquinho diferente. Eles meio que fundiram, né, as experiências pessoais do Paulo Lins, que foi morador da CDD, né, da Cidade de Deus. Inclusive, e esse a dificuldade dele de perder a virgindade, que ele realmente teve. Que é uma dificuldade real,
né, dos garotos da cidade. Mas antes da gente falar, né, como foi criada a Cidade de Deus, quem foi o verdadeiro Zé Pequeno, quem foi o verdadeiro Mané Galinha, e se o Buscapé realmente conseguiu perder a virgindade, você, lógico, tem que se inscrever aqui no canal do Resenha Épica, curtir esse vídeo e deixar um comentário aí, né? Já pode se adiantar e pedir pra gente aí qual o tema que você quer no próximo vídeo, aí fica à vontade aí. Tem um pessoal que sempre ajuda a gente a completar aquilo que a gente não falou, né? Deixando uns comentários, assim, bem legais. É lógico que isso aqui é uma conversa aberta para todo mundo. Então, se você tem alguma coisa a acrescentar, a gente quer que você acrescente. Entendeu? Então, você pode botar aí o que faltar nesse episódio, coloca aí embaixo. Pois é, a gente acha massa quando a nossa resenha continua aí no comentário, né? O objetivo é esse. Mas vamos lá então. Bora pra Cidade como é que de Deus. A Cidade de Deus. A favela, né, que foi planejada, ela, ao contrário, né, de como a gente tinha falado, ela não foi uma ocupação, né? Ela, nos anos 60 ali, o governador da antiga Guanabara, né, porque Lacerda, o que hoje é o estado do Rio, já foi o estado da Guanabara e o estado do Rio. Era separado, né? Isso vem da época que o Rio de Janeiro era Distrito Federal ainda, enfim, né? Não cabe entrar nisso aí, mas nos anos 60 existia esse estado da Guanabara. E o governador da Guanabara era o Carlos Lacerda, que ele implementou essa política de remoção de favelas da Zona Sul. Sim, um político muito famoso aí da história do Brasil, né? Das tretas lá com o Vargas, do inimigo do Juscelino Kubitschek. Isso. Grande Lacerda. Esse cara, então, assim, resumindo, né? Ele iria planejar esse conjunto habitacional, né? Ali em 1966, que seria suficiente para todas essas pessoas serem realocadas lá em Jacarepaguá e que, no papel, o projeto, ele tinha as quadras organizadas, infraestrutura, né, tinha áreas de convivência, ruas totalmente planejadas, né? No papel era um paraíso. Recebeu esse nome de Cidade de Deus e, inclusive, as ruas tinham nomes bíblicos. Tinham nomes de personagens bíblicos para remeter esse bairro modelo, né? Esse ideal cristão maravilhoso. E não foi bem isso que aconteceu. É lógico, ainda mais sendo feito para pobre, né? Porra, a verdade é essa. É sério, assim, que esses políticos achavam que isso ia dar certo, né? Parece a história se repetindo, né? Pegaram um monte de pessoas, né, mais pobres, mais carentes de recursos, jogaram num lugar super afastado que não tinha nada. Sem educação, né? Sem educação, sem nada. Saúde, saneamento básico. Era só um monte de loteamento com umas casinhas assim, bem fraquinhas e não tinha nem saneamento básico. As pessoas passaram muita dificuldade ali nesse primeiro momento e depois aquela população foi crescendo muito, porque, se eu não me engano, eles construindo só o suficiente para 122 famílias. Isso não dava para nada, pô. Era muita gente que foi para lá. Então começou a fazer o puxadinho daqui, puxadinho dali, começaram a ocupar os terrenos em volta, entendeu? Expansão rápida e desordenada. Isso aí tá exatamente. Tudo quanto é favela do Brasil, né? Qualquer periferia do Brasil. E até então, cara, a favela era o quê? Era uma comunidade de pessoas carentes, a maioria trabalhadores da Zona Sul e do Centro, né? Então era como se fosse um pequeno bairro dormitório improvisado, né? Então que tinha barracos, né? Casas carentes, obviamente. É claro que tinha criminalidade, sempre teve, todo lugar que tem aglomeração de pessoas vai ter um nível de criminalidade maior, né? E só que era assim, normalmente era um lugar de roda de samba, né, de boemia, de malandragem tradicional, né? Aquele estereótipo do malandro carioca lá dos anos 60, né? Isso era uma favela. Aqui que vai começar, essa é descrito por alguns, e inclusive pelo próprio Paulo Lins, como a primeira neofavela. Começa a transformação do que é uma favela. Deixou de ser somente um local, um dormitório para trabalhadores, e começou a ser uma área controlada por criminosos, de fato. Entendeu? Não era só um local onde a criminalidade
existia. Passou a ser um local com poder paralelo, que é o que a gente vê hoje. E também tem a ver aí com o contexto mundial de expansão do tráfico de drogas, das redes de distribuição de cocaína, enfim. Que a América Latina aí faz bastante parte. Principalmente a cocaína. A gente vai ver que nos anos 70, quando começa o tráfico internacional de cocaína, esses bandidos que a princípio faziam uns furtos, né, faziam venda de maconha, né, assim, mas não era uma escala industrial, né, como é hoje, eles vão ver que a cocaína dá um lucro muito grande. Então, a gente vê até no filme, apresentado o trio Ternura, logo no começo, né, no início ali nos anos 60, que são 3 bandidinhos, né, que eles, o trio Ternura é fictício, tá? Mas ele é baseado em vários, esses 3 bandidos, eles são uma amálgama de vários bandidos reais, tá, que existiam ali na época. E você vê que eram os caras que assaltavam entregador de gás, entendeu? Né? Logo no começo do filme tem essa cena, né, que eles assaltam um caminhão de gás e distribuem gás para os moradores. Uhum. Então eram os caras que faziam esse tipo de coisa, né? Faziam pequenos assaltos e tal. Depois, nos anos 70, aí eles já vão começar o tráfico, principalmente de maconha, né, no início, e com a chegada da cocaína, que gera um lucro absurdo, esse pessoal começa a intensificar muito as operações, começa a crescer muito o tráfico, e eles começam a se armar muito mais. Acho que isso fica bem claro no filme, até por escolhas de narrativa, né? Esse lance do bandido que deixa os assaltos para focar no tráfico de drogas. E logo depois existe a disputa pelo território da venda de droga. E, cara, tem uma parada do filme que é maneira, que os anos 60 eles têm um tonzinho sépia, né? Que combina muito com a rua de terra ali da Cidade de Deus e tal, com a molecada jogando bola no campinho de terra. E aí, quando passa pros anos 70 ali, o filme é quase que dividido em capítulos. Já tem assim um tom mais azulado, que passa uma sensação não é de modernidade, né? Não sei se é essa a palavra, mas desse avanço no tempo. É bem legal como eles exploram isso, né? Sim, isso é bem demarcado, essa passagem de tempo. E a gente, desde o início, a gente acompanha o Dadinho, né? Dadinho é o caralho! Que depois vai se tornar o Zé Pequeno, né? Que foi um personagem histórico real. No começo ele era uma criança ainda, que começou a se envolver com crime, começou a assaltar, e depois ele é usado para mostrar essa dinâmica que você acabou de explicar, né? Ele literalmente tem uma cena em que ele tá olhando pros traficantes e ele fala com o amigo dele, o Benelli, tá vendo ali, os caras tudo com cordão de ouro. Esse negócio de assaltar não tá com nada não, cara, a gente tem que vender uma parada também. Ele fala de um jeito muito engraçado, né, cara? Entendeu? Tráfico de drogas. E esse, cara, como é que é o nome dele mesmo? É Douglas? Não sei o que é Firmino. Douglas Firmino? Não lembro se é Douglas, não. Leandro Firmino. Isso. Douglas eu acho que é o Acerola. Douglas Silva, sei lá. Enfim, o Douglas Firmino. Leandro Firmino. Ele tá... Leandro Firmino? Caraca, que difícil. Não, deixa eu ver se é o Zé Pequeno meu. O Acerola mesmo, eu acho que é. Douglas Silva, é isso aí que eu tô confundindo. É porque o Dadinho, né, o Zé Pequeno, quando era criança, cara, foi o Douglas Silva que interpretou o ator. Pô, e o ator é muito bom, por isso que eu tô confundindo o nome. Merda, os dois são muito bons. Os dois, ele criança... O Zé Pequeno Pirralhinha é bom demais, velho. Esse é o Douglas Silva. Aí ele, adulto, é o Leandro Firmino. Por isso que eu tava confundindo os dois. Cara, e você viu a preparadora de elenco falando que o Leandro Firmino é uma pessoa muito suave, uma pessoa, assim, muito educada, tranquila, e que não tem nada a ver com o Zé Pequeno. Que, tipo, ela achou em algum lugar dentro dele, né? A preparação foi muito pesada. Tem até vídeo, assim, ela dando tapa na cara dele, né? As paradas... Assim, toda a dinâmica do filme foi muito, muito pesada pros atores. Vamos falar mais sobre isso depois, né? Principalmente para as crianças e tal. Mas, enfim, o Zé Pequeno, né? Ele é baseado num personagem histórico real,
tá? O nome dele era José Eduardo Barreto Conceição. Então, quem é esse cara? Ele nasceu em 57, tá? E na infância ele realmente era conhecido como Dadinho. Pô, na tradução para as línguas inglesas ficou Lil Dice. Achei zoado. A língua inglesa. O Bené, eu acho que ficou Benny. Uma parada assim. O Zé Pequeno é Lil Zé. Pois é. Aí. Cara, eu não sei porquê, mas eu assisti recentemente na Netflix. E na Netflix, todos os textos que aparecem no filme, tipo marcação de tempo e local, tudo tá em inglês. Não entendi por quê. Não entendi por quê. Aí enfim, só a curiosidade. Mas assim, o que é real aí, né, do Dadinho, né, que vai se tornar o Zé Pequeno? O que é real e o que não é? Então, a gente vai discorrer aqui, a gente vai falar sobre as ações do Zé Pequeno, né? Mas o que eu achei interessante aqui é que ele é apresentado, ele é um personagem muito bem feito, muito bem interpretado, tanto ele criança como adulto, como a gente já falou, né? Mas a gente vê que ele é um total psicopata, né? E ele parece a encarnação do mal ali, desde criança, né? E é muito evidenciado essa ideia de abandono, né? Ele era uma criança desde muito pequena andando com um bandido, né? Não aparecem os pais dele em nenhum momento. Ele tá sempre sozinho. Tem até um momento, inclusive, logo no início, ele vai assaltar um hotel junto com o trio Ternura, né? Que são 3 adultos. Uhum. Ele fica ali vigiando. Eles dão uma arma pra ele. Em dado momento, quando eles fogem, ele entra e mata todo mundo que tá no hotel. Né, de maneira super covarde, assim, mata se divertindo, rindo, e depois ele some. Quando ele volta, até um dos caras encontra ele e fala assim: Dadinho, tu tinha sumido, pensei que tu tinha morrido. Tipo assim, então dá a entender que essa é uma criança perdida sozinha na vida. Assim, que não tem família, não tem nada, né? O moleque tá aqui hoje, passa um dia fora, volta, tá assaltando, isso, aquilo, outro. E não é verdade. Lance... Ah, tá. Ideia, não a construção do personagem real, né? Ele de verdade, o José Eduardo, ele tinha família. Inclusive o Fernando Meirelles, que é o diretor do filme, ele conheceu a mãe dele. Né? Lógico que na época, né, o filme é de 2002, ele já estava morto já há décadas, mas a mãe dele ainda estava viva. E ele falou em umas entrevistas assim que até se surpreendeu, porque era uma senhora educada, né, que vivia numa casa até organizada e tal. Então, assim, ele não passou por uma... Pelo menos, né, é o que a mãe dele fala, né? Ele não passou por uma pobreza extrema, assim, por uma miséria extrema. Ele não era uma criança abandonada. A mãe, ele não tinha pai, mas a mãe, assim, trabalhava muito para poder criar os filhos e tal. Então, assim, parece que talvez ele fosse até alguém com problema psicológico mesmo, tá ligado? Talvez ele fosse alguém, um sociopata mesmo, um psicopata. Algum desvio de conduta, né, nesse sentido. Ele tinha um desvio de conduta e de caráter que acabou se aflorando no meio dessa criminalidade, né? Pô, e que, de fato, assim, uma parada que o filme mostra que rolou mesmo na realidade é que ele acabou com os inimigos, né? Ele realmente matou todo mundo que poderia ser alguma ameaça pra ele. Sobrou lá o Bené, que era amigo de infância dele mesmo, e o Cenoura. A treta que vai se desenrolar no filme, né, com o Mané Galinha, vem justamente disso, né? Essa guerra constante lá que se tinha contra qualquer um que pudesse ser ameaça pra ele. Tinham várias bocas, né, na Cidade de Deus, e ele foi literalmente eliminando esses caras, né, esses inimigos. Aí tem esse filme, ele é cheio de frases icônicas, né? Porra, mano, aí, uma delas, é um ícone da cultura pop, mano, esse filme. Essa é cheio de frases muito icônicas. Uma delas, você já falou, né, que é Dadinho ao caralho, meu nome é Zé Pequeno. Né, quando ele muda de nome, né, depois de receber um passe lá com o Santos, isso realmente aconteceu, né? Vou falar mais sobre isso depois. E outra frase muito impactante é: quem disse que a boca é tua? Quando ele chega numa das bocas lá e fala: pô, quem disse que a boca é tua, meu? Chega já atirando na perna do cara, botando terror. E realmente ele era um cara extremamente violento.
Inclusive, ele criou assim, esse império de terror, juntando, né, unindo muitas bocas diferentes sob a administração dele, né? E ele aterrorizava também os outros criminosos, né? Os ladrões, né? Os assassinos ali na região, de forma que a população, ao mesmo tempo, tivesse medo dele, mas respeitasse ele. Cara, isso é Maquiavel também. puro, né? Como se, tipo assim, ó, eu vou dominar esse pessoal, eu taco terror, mostro pra eles que eu sou poderoso, posso matar quem eu quiser, mas ao mesmo tempo, eu tô trazendo ordem pra isso aqui. Eu tô organizando aqui o que o governo, o que o poder central lá nunca conseguiu organizar. Exatamente. É aquela ordem pelo terror, né? Ordem através do terror. É. E o maior inimigo dele, que é apresentado basicamente como um herói na história, é o Mané Galinha, que foi interpretado magnificamente pelo Seu Jorge. Nossa, Porra. tá incrível. A hora que ele aparece no filme, o filme até melhora um pouco, assim. Não que o filme seja ruim, mas ele melhora ainda quando... cara, é muito bom, aparece. cara. Cara, o Seu Jorge é foda. Ele é muito foda, cara. E, assim, ele realmente existiu, o Mané Galinha, né? Mas é um pouco diferente, cara. O Mané Galinha se chamava Manuel Machado Rocha, né? No filme, vamos falar primeiro como é que foi o filme, né? O filme, você lembra ali como é que ele entrou na guerra com o Zé Pequeno? O Zé Pequeno violenta a esposa, a namorada dele, mete um monte de tiro na casa dele, e aí ele meio que entra por vingança, né? Ele era cobrador de ônibus, né, no filme. Isso aí. Quando ele é apresentado, tem até essa cena do Buscapé, quando ele fala assim, meu irmão, cansei de ser otário, vou entrar pro crime também, os caras estão ganhando dinheiro. Aí ele pega um revólver antigo, né, do irmão dele, que o irmão dele era do Trio e Ternura, né? Ele pega um revólver antigo, nem atira mais. Aí ele mesmo fala, né, essa porra nem atira não, cara, se precisar usar, tô fudido. Aí ele bota na cintura e fala assim, meu irmão, vamos assaltar o ônibus. Ele sobe no ônibus. Aí quando ele vai assaltar o cara, o cobrador... É porque, cara, talvez o pessoal mais novo nem tenha tido contato com o cobrador, hein? Olha isso aí, olha como é que a gente tá ficando velho. Ah, teve. Teve sim. É possível. Antigamente... Tem, pô, que isso, cara? Tem tempo que não aparece cobrador, cara. Ah, mas pessoalzinho aí nascido nos anos 2000 e pouco. Mas tem uma parada não que mostra no filme lá que isso eu só vi na minha infância, que era passar por baixo da roleta. Porque depois os caras botaram ferro assim, ó, que aí não dava mais pra passar. Não, isso aí eu fiz. Isso aí quando eu era criança fazia. O pessoal deixava também. A criança passar por baixo, por cima. Eu lembro. É porque talvez aqui, onde eu morava, talvez tenha demorado pra trocar os ônibus, né? Mas depois, realmente, a roleta ela ia até lá embaixo. Mas quando eu era criança, eu lembro que dava pra passar sim. Aí depois, quando passou aí até lá embaixo, a gente passava por cima. E aí Porque criança até 5 anos não precisava pagar e a gente passava pela roleta. Mas enfim, aí quando ele vai assaltar, pô, o cobrador, que é o Mané Galinha, né, o Seu Jorge, começa a puxar maior assunto com ele, fala, pô, vocês são lá da Cidade de Deus, né, conheço vocês, não sei o quê, pô, vocês têm que estudar pra sair de lá, não sei o quê. Né? Ele até puxa um assunto, ele fala assim, ó, eu mesmo fui pro quartel, fui o melhor atirador combatente, sei karatê. Isso é real. Você sabia? E aí ele mete assim, não, mas eu sou da paz e do amor. O Manuel, ele realmente serviu um ano obrigatório no exército, foi para um batalhão de infantaria aqui no Rio, foi o melhor atirador combatente, que é, para quem não sabe, é literalmente o cara que tem a maior nota nos tiros, né? E isso é tipo assim, em termos práticos não faz tanta diferença, mas é tipo um reconhecimento, né, pela habilidade daquele cara, e normalmente se o cara quiser, como a gente chama de enganjar, né, assim, é porque no exército os temporários eles vão renovando de ano em ano, né, e nessa época eles tinham até a possibilidade de ser estabilizados e passar os 30 anos trabalhando no exército. Aí, esse tipo de coisa, o cara ser o melhor atirador combatente ou praça mais distinta, né? São tipo uns prêmios, assim, dentre toda a turma ali, a maioria das vezes é mais de 100 pessoas, 150, é meio que uma forma de distinguir aquele cara que, pô, se o cara quiser
renovar o contrato dele, é certo que ele vai, entendeu? É tipo, como falar assim, pô, ele é um excelente soldado, entendeu? Então era um certificado de honra ao mérito por atirar muito bem. Quase isso. Só isso. Só que o Mané Galinha, pô, ele já tinha uma vida no crime antes dos 18 anos de idade, antes mesmo de servir. Isso aí. Ele já tinha sido preso, acho que umas 2 vezes, né? Isso, diferente do Seu Jorge, do filme. Porque o Seu Jorge, ele. Eu vou falar Seu Jorge pra gente diferenciar. O Mané Galinha do filme, né, Seu Jorge, ele é apresentado como um cara extremamente honesto, que ele é literalmente empurrado pro crime. Né? Ele não quer fazer parte. O Zé Pequeno faz uma covardia muito grande com ele, que a única escolha que ele tem é resistir, né? Se vingar. Mas na verdade, como você falou, o Mané Galinha já tinha sido preso algumas vezes. Ele, desde menor de idade, ele já praticava alguns assaltos, né? Mas... Quando ele saiu do exército, pô, ele começou a meter assalto em banco. Ele tinha lá o bando dele, né? E o lance deles era assaltar, transportadora, banco, essas paradas. Inclusive, cara, teve até um caso em que ele matou uma menina sem querer. É verdade. Trocando tiro com a polícia, ele matou uma menina, né? Isso... Dizem até que ele ficou até bem abalado psicologicamente por isso. Os familiares dele relatam, né? Episódios depressivos, assim, de situações emocionais bem controversas por causa disso. Mas a situação em que o Zé Pequeno estuprou a namorada dele realmente aconteceu. No filme... E também o lance de ter metido bala na casa do pai dele, né? Deram mais de 100 tiros na casa do pai dele também. Isso, tem essa cena também que mata um irmão dele e tal. Mas então, ele já era um criminoso, né? Lógico. Isso aí, esse estupro, ele vai gerar uma guerra entre os dois, mas esse acontecimento não faz com que ele se torne um criminoso. Ele já era, né? Isso é só o estopim pra guerra pessoal entre os dois. Sim. Né? E tem um detalhe interessante, eu já tinha comentado sobre o santo, né? Com quem o Zé Pequeno se aconselha, né? É um Exu, esqueci qual é, mas tem essa cena em que um pai de santo ali... como é que eu não me esqueço? Quando o santo baixa, enfim... Incorporado? Incorporado, isso aí, valeu. Quando o pai de santo incorporado com esse Exu, ele dá esses aconselhamentos pra ele, né? Ele dá uma guia. Aí ele fala que ele vai proteger ele, mas... Ele fala, nas palavras do pai de santo, né? Da entidade ali, na verdade. Vosso ser não pode furunfar com a guia. Você reparou isso? Isso não é falado, mas isso é um detalhe que é mostrado. Vosso ser não é mais dadinho, vosso ser é Zé Pequeno. Aí ele fala, bota a guia no pescoço dele. Pra quem não sabe, é um colar, né, de contas, assim, que é um símbolo religioso dentro das religiões de matriz africana. Ele bota a guia nele e fala, mas vosso ser não pode furunfar com a guia. Cara, e assim, fica meio depois, implícito. Não, mas escuta. Depois disso, na cena em que ele tá estuprando a namorada do Mané Galinha, o que você vê? A guia balançando. A guia, cara. Entendeu? Então fica assim, dá uma noção de que, tipo, agora ele não tá mais protegido. Entendeu? Até liga, ali ele tava com o corpo fechado. Tá implícito na narrativa esse lance do corpo fechado. E qual é a primeira coisa que acontece com o maluco que depois ele até reclama, né? Ele toma uma facada do irmão do Zé Galinha, pô. Saca? Tipo, ali o corpo já não tá mais fechado. Aí ele fala, porra, vacilei, como é que eu fui deixar o cara me dar uma facada? Então, cara, a sutileza também do filme, né? A história ela é contada de um jeito muito bom, cara. Esses detalhes, contada, né? De um jeito assim que não fica, tipo, te explicando toda hora, né? Como se você não entendesse a parada. Fica ali, você vai pescando ali os detalhes, mano, né? É uma construção muito bem feita. É um filme violento pra caramba, cru, muito, assim, né? Mas também tem a parte artística muito bonita, né? Essa parte da construção mesmo, da parte literária, né, do filme, é muito bonita também. E tem também um senso de humor bem ácido, assim, que transparece em algum momento. Cara, tem umas partes que são, assim, ouro, assim, tipo, e que muitas foram improvisadas, né? Tem tem uma das cenas clássicas ali que a gente repetia a exaustão quando era criança. Eles estão procurando
alguma matéria no jornal falando sobre o Zé Pequeno. Aí ele é um monte de garoto olhando assim. Aí o Zé Pequeno vira pra esse garoto e fala assim, mas peraí, tu sabe ler? Aí o garoto fala, pô, eu só sei ler as figuras. Só sei ler a figura só. E, tipo, Aí eu vi uma entrevista recentemente com esse ator que fez esse garoto, e ele falou que ele ficou perturbando pra ter uma fala que ele não tinha, né? E deixaram aí e falou, tá, beleza, você pode falar alguma coisa aí. E ele improvisou isso na hora. Só sei ler as figuras. É a única coisa que ele fala no filme, ele só aparece pra fazer isso. Cara, e assim, o cara ficou eternizado com essa fala, cara. Eu acho só sei ler as figuras. Acho que hoje em dia todo mundo sabe disso, né? Que as pessoas ali não são atores profissionais de verdade. A maioria nem era ator antes. Eles passaram por oficinas, treinamentos pra atuar no filme. E isso deu muita credibilidade, né, pras atuações e criou também aquela atmosfera de pessoas que conheciam também a realidade que eles estavam interpretando. E criou muitas oportunidades também, né? Para muitas crianças ali se tornarem atores, né? E, infelizmente, né, não todos se tornaram, né? Mas foi uma oportunidade. E, cara, foi legal você ter contado isso. Eu vou até adiantar um dos tópicos que eu tinha marcado aqui. É que a gente vê até a corrupção da polícia, né, nesse filme. Ela não é um ponto central, né? Mas ela aparece em alguns momentos. E essas cenas de corrupção, elas foram baseadas em corrupção real que aconteceu durante o filme, né? O diretor, ele decidiu botar essa cena em que os policiais, eles estão vendendo armas, né? Indiretamente para os traficantes. E até no final, eles literalmente recebem dinheiro do Zé Pequeno para soltar ele. Porque o diretor ficou muito puto que no meio das gravações teve uma operação, né, eles estavam gravando dentro da CDD mesmo, né? Lógico, né? Com a aprovação dos traficantes. No meio das gravações teve uma operação onde um traficante foi preso e a polícia extorquiu a produção do filme para poder continuar filmando lá dentro. Caraca, tem noção? Suco do Brasil, né, bicho? Em 2002, eles tiveram que pagar R$2.500 pros policiais para poderem continuar gravando. Isso na época era muito dinheiro, né? 2002, o salário mínimo devia ser o quê? Devia ser, porra, R$100 e poucos, entendeu? Então, eles gastaram a grana. Caralho. Pra poder continuar. Pois Mas é. aí, a gente tá falando de arma, né? Depois que essa disputa entre os dois, entre o Zé Pequeno e o Mané Galinha, começa a ficar mais afiada, que eles começam a aumentar o calibre, vamos dizer assim, né, das armas. Mano, quando vira guerra, a demanda por armas mais potentes, pelo fuzil mesmo, aumenta. E é basicamente aí que tem início esse problemão que a gente tem hoje, que é esse comércio, essa entrada ilegal de armas no mundo do crime. E o filme, como eu já falei, né, faz essa denúncia de que as armas viriam da própria polícia, né? Até então, esses traficantes, eles só usavam revólveres, né? Pistola no máximo. Quando eles começaram a ter essa guerra, que um começou a matar o outro, e com os grandes lucros da cocaína e também dos assaltos a bancos, que eles realmente faziam, né, que foi mostrado no filme, eles conseguiram um montante muito grande, suficiente para conseguir comprar esses fuzis. E quem é que sabia usar o fuzil, né? Era o Mané Galinha, pô. É o Mané Galinha, melhor atirador combatente. Você atribui a ele, né, justamente essa entrada dessas armas de calibre mais alto aí. Né? E, cara, virou realmente uma guerra. Assim, a ponto de até um dos personagens reais, né, da onde eles se basearam para fazer o Cenoura, né, que é o Matheus Nastergalli, que é esse terceiro traficante ali, que é o que, no filme aqui, é o que apoia, né, o Mané Galinha, né, que dá essa chance de se vingar. Ele, na verdade, se chamava Ailton Batata. Era batata, esse não cara... era cenoura. Não era cenoura, era batata. Esse Ailton Batata, eu vi uma entrevista dele,
tá? De uns anos atrás. Ele reclama de algumas coisas do filme, fala principalmente do figurino, né? Que é meio estereotipado, a todo mundo de bermuda e camisa de time, de chinelo, que não era bem assim, que eles andavam bem vestido, que não fazia sentido com a época, que não era... Enfim, entre outras coisas que ele reclama, né? A participação de crianças, também ele fala, cara, não era assim. Durante a guerra não teve criança, né? Não tinha criança traficante, isso é mentira. Até o lance do Zé Pequeno morrer, né, na mão dos caixa baixa. Isso, os garotos da caixa. Isso é uma adaptação, né, do roteiro também. É uma simplificação, né, do que realmente aconteceu, não foi bem assim. Na verdade, as mortes tanto do Mané Galinha quanto do Zé Pequeno não ocorreram da mesma maneira que no filme, né? Esse Ailton Batata, ele fala sobre isso. Ele fala que a guerra acabou, na verdade, não foi porque esses dois morreram. A guerra acabou porque muita gente morreu e eles não tinham mais, nas palavras dele, eles não tinham mais soldados dos dois lados. E realmente, cara, a morte deles foi bem diferente na realidade, assim. O Mané Galinha, ele foi emboscado, né, por um garoto que queria vingança, né, pela morte do pai. Isso no filme, você fala? No filme. No filme, o Mané Galinha, mesmo sendo contra a violência, mesmo não querendo matar ninguém, ele acaba matando um segurança do banco que eles estão assaltando. Pois é. Né, pra se proteger. Pra proteger o Cenoura, na verdade. E o filho do cara viu o Mané Galinha matar o pai, né? E jurou vingança. Ele entra no bando do Mané Galinha e mata ele pelas costas. Pois né? Ele espera um momento pra poder matar ele. Mas não foi assim que aconteceu. Pô, mas, cara, isso é massa do filme, né? Porque, tipo assim, ele não entra no bando inimigo. Ele entra no bando do Zé Galinha pra ficar perto, né? Pra poder se vingar. E aí, o garoto, inclusive, 2 vezes atira nele, né? Na primeira ele sobrevive. Que é o episódio que mostra no filme ele indo pro hospital, né? Mas enfim, que a outra também foi diferente da realidade. Mas eu acho ele massa. Tem a entrevista dele pra televisão que realmente aconteceu. No filme aparece. Ele mostra o tiro. Nacional, né? Que ele levanta Isso, apareceu no Jornal Nacional. Se vocês pesquisarem, vocês veem o vídeo original. No final do filme aparece também. Mas ele levanta a camisa assim, mostra o ferimento. Bem parecido. Não, pois aí a gente ia falar das mortes reais deles dois, né? Acho que os dois foram emboscados por inimigos, né? Tanto o Zé Pequeno quanto o Mané Galinha. O Mané Galinha foi morto pelo Zé Pequeno. Não foi o Zé Pequeno que atirou, mas foi um cara do bando dele, se eu não me engano, era Timbó, o apelido do cara, o vulgo do cara, né? E sabe aquela cena da morte do irmão do Mané Galinha? Que foi na frente de casa, que eles deram um monte de tiro e tal. Na verdade, foi o próprio Mané Galinha que morreu assim. Entendeu? Boto fé. Foi o próprio Mané Galinha que morreu assim. Ele foi lá em frente da casa dele, chamou ele pra fora, ele saiu, os caras... E assim, foram centenas de tiros no rosto que ele tomou. Pra ter noção. Assim, pra mostrar mesmo, mandar um recado, né? Cara, o Zé Pequeno também foi uma situação de emboscada, né? Só que já não era mais dentro da guerra com o Mané Galinha. Já foi posteriormente, ele vai preso. Aí quando ele consegue sair da prisão e tenta retomar ali o controle das bocas de fumo, os bandidos ali que estavam sob o controle disputando, né, o controle da região, fazem uma emboscada e matam ele. Uma parada assim, né? O filme simplificou, né? Porque, assim, eles já estavam construindo essa ideia dos garotos, né? Que eram bandidos... que tinha sido humilhado, né, pelo Zé Pequeno também. Na mão no pé! E essa cena, cara, é incrível. Essa cena é incrível. Eu já vi também uma entrevista desse garotinho, né, já adulto falando. E esses garotos tinham medo de verdade do Leandro Firmino. Porque eles não se encontravam fora do personagem. Eles só viam ele dentro do personagem. Entendeu? Pois é. E eles tinham medo real. Como crianças que moravam na comunidade e viam traficantes diariamente, eles tinham medo real daquele cara, como se ele realmente fosse um traficante. Então, nessa cena do tiro no pé, o garoto chora de verdade, ele chora de medo. E teve a preparação mesmo desses garotos, né, como atores, para encenar ali a situação. E tem uma entrevista da preparadora de elenco falando, né, que pediu para ele pensar na dor mais forte que ele teve na vida dele e trazer ali para aquele momento. E aí é uma cena que ela é dolorosa de assistir, né, cara? Tipo,
Porra. E só que logo depois que o Zé Pequeno fala, vai embora, não é pra mancar não, e o molequinho sai magrinho arrastando o pé, é muito engraçado também. O pequeno molequinho é muito massa, foda, né, também. cara. Pois é. Então, como você falou, aí eles simplificaram isso e botaram esses garotos, essas crianças, pra matarem o Zé Pequeno logo depois do conflito. Mas na verdade, o José Eduardo, né, o Zé Pequeno, ele morreu em 85, né, anos depois. E ele morreu numa emboscada dos novos donos da Boca, né? Então, assim, eles meio que poetizaram a parada. Então, assim, a nova geração, essas crianças são a nova geração, entendeu? Mas, na verdade, eram outros traficantes, já adultos e tal. Aquela ideia né? do ciclo, né, da criminoso, da criminalidade. Exatamente. É o pessoal que aproveitou o vácuo de poder que ficou, né? E eles se tornaram os novos traficantes. Aí a morte do ele. Bené também, ela não é como é retratada no filme. O Bené, ele morre durante parece que é uma festa de carnaval, por bala perdida. Mas não foi ali alguém tentando matar o Zé Pequeno, como retrata no filme, e acabou acertando ele. Na verdade, foi bala perdida. E aí ele acabou morrendo. É um outro momento muito triste do filme, né, cara? É. Porque toda essa cena do baile ali, da festa do Bené, ela é desconfortável. Porque, assim, primeiro você vê o Zé Pequeno, que ele é mostrado esse tempo todo como um psicopata, né, um sociopata, um monstro. Cara. Você vê que ele é totalmente inadequado, ele não tem uma vida fora daquela violência, ele não consegue conversar com uma garota, né? Toda a frustração dele, todo o ódio do Mané, isso no filme, né, não na realidade. Toda a raiva que ele tem do Mané Galinha é justamente porque o Mané Galinha é o que ele não pode ser. É um cara bonito, um cara que tem uma namorada, um cara que se dá bem com todo mundo. Ele não. É os paralelos que o filme vai fazendo entre o Zé Pequeno e o Mané Galinha. Porra. Não, o principal do filme lá, caralho, consegui esquecer o nome do cara. O Buscapé. Porque os dois têm dificuldade de perder a virgindade. Cara. E aí, assim... o Zé Pequeno, ele vai pra vida do crime, né? O Buscapé, ele resiste à vida do crime por causa dos valores que ele acaba demonstrando. Mas os dois têm contato com a figura do Mané Galinha, e meio que aquele contato é quase que definidor pro futuro que eles vão ter, né? Assim... enfim, ocorrem outros desdobramentos. Mas enquanto um admira, o outro tem uma inveja, né? Eles são esses opostos ali no filme, cara, basicamente. Muito legal essa leitura. Realmente cara, porque você vê que tanto o Dadinho, né, que é o Zé Pequeno quando era criança, como o Buscapé, eles têm contato com o Trio Ternura. Né? O Buscapé era irmão do... Acho que é o Cabeleira. Do Trio Ternura era irmão dele. Pois né? Então, ele tava no mesmo ambiente. Mas pera, não, o Cabeleira é irmão do Bené, pô. Não, era o outro. Era a Cabeleira, eu esqueci o nome do... Era Alicate. Eu também esqueci. Era o Alicate, aí tinha um outro que eu esqueci também, que era o irmão do Buscapé. Mas se liga, tanto o Bené quanto o Cabeleira, que são irmãos, né? Eles morrem quando eles decidem abandonar o crime por causa do amor que eles querem viver, que eles querem seguir. Tá ligado? Cara, e é interessante que os dois falam sobre isso de... eu quero sair dessa vida, comprar um sítio e viver tranquilo com você pra sempre. Os dois falam isso antes de morrer. O Bené fala a mesma coisa. Ele fala na festa isso, não, vou sair daqui, cara, vou sair da CDD, vou comprar um sítio. Fala a mesma coisa que o irmão dele falou quando morreu. Cara, é interessante, cara, interessante isso. É isso aí. É interessante que os dois atores são irmãos de verdade também. Eu sabia? Não. Esqueci o nome deles, mas eles são irmãos. O irmão dele, que já era adulto, né? E o Bené, depois de adulto também. Não é o Bené criança. O Bené, depois de adulto, é irmão do irmão do personagem dele. Mas, enfim, onde é que a gente tava? A gente falou da morte dos caras, né, pá? Eu tava falando como o Zé Pequeno é inadequado, né, cara? E é uma das coisas que gera desconforto, né? Você vê que ele não sabe nem falar com uma mulher. Ele chega pra uma garota e fala: você quer dançar comigo? A garota, o quê? Você quer dançar comigo. É muito bom. É muito bom, cara. Tu vê a frustração dele transformada em ódio, né, ali, porque a única coisa que ele tinha era o Bené, mano. Quando o Bené vai embora, ele fica maluco. Fala que vai embora. Aí o cara tenta matar ele, mata o Bené, sem querer.
E, cara, você vê que ali, tipo, a última gota de humanidade que o Zé Pequeno tinha acaba ali. É ali que ele vira um monstro total. É muito interessante essa construção. Cara, pois é. E além disso, pô, eu tenho que destacar também a cena inicial, irmão, da galinha, que é famosíssima aí, mundo afora, né? É incrível. Mas, cara, o filme inteiro tá na cena da galinha, irmão. Tipo, o lance do Mané Galinha, né? E do Zé Pequeno caçar o Mané Galinha. Tipo, a galinha foge, o Zé Pequeno sai atrás dele. Mata essa galinha aí, não sei o quê. Mas a galinha, ela é uma metáfora para as pessoas normais, né, cara? Que estão ali, tipo, vendo os seus semelhantes... Né? Vendo seus semelhantes morrerem. Aí corta pra uma imagem de uma pessoa descascando uma cenoura, né? Que é o traficante lá, o cenoura. E aí, maluco, a galinha, ela foge dos traficantes. O camburão da polícia quase atropela ela. E aí, de repente, ela para junto com o personagem, né? Fica de frente lá o personagem do Buscapé, que é, digamos assim, a pessoa comum tentando sobreviver no meio daquilo tudo. E já corta pro maluco tomando um frango, né? Cara, a montagem é muito inteligente, cara, muito bem feita. Os truques de câmera que os caras criaram pra fazer esse filme. O maluco saindo correndo atrás da galinha com a câmera presa num cabo de vassoura. Pô, é muito foda, cara. Eu acredito que para todo brasileiro esse filme assim fala muito, né, com todo brasileiro. Principalmente quem cresceu na periferia, né? Mas cara, vou te falar, para um carioca, eu acho que assim o nível de como é que eu vou dizer, cara? Nossa, o nível de verossimilhança. Não, mas não é essa palavra, caraca, quando você se vê na coisa, de representatividade ali pro carioca, é impressionante, cara. Porque, mesmo eu sendo de outra época, né, ali a gente vê retratado os anos 70, né, mesmo assim, eu nunca morei dentro de comunidade, mas eu já morei por muitos anos em lugares, assim, em lugares bem carentes, né, e, cara, o jeito que as pessoas falam, esse jeito desbocado, né, do carioca, assim, vai te tomar no teu cu, rapaz, que porra é essa aqui, não sei o que. É muito interessante, cara, porque a gente é acostumado a ficar vendo filme gringo o tempo todo, principalmente americano e tal, e filme tem uma linguagem de filme. A gente tá acostumado a ver filme, principalmente de ação, os caras falando, Johnny, os tiras estão vindo, tomei um tiro no meu traseiro, entendeu? Que tem uma linguagem que só existe dentro do filme, e quando a gente vê um filme que tem a linguagem real, que se fala no seu bairro... Cara, os assim, malucos rezando o Pai Nosso antes de ir matar lá a gangue rival por disputa de boca, de fumo. Cara, é surreal, né? Pagode, cara. Tipo assim, os caras com um copinho de vidro na mão e, porra, matando uma galinha, limpando a galinha, e entendeu? A caixinha ali tocando pagode. Cara, isso tudo, toda essa atmosfera, como eu falei, né? A forma que eles falam, a forma que andam, entendeu? Porra, muito incrível. Os garotos saindo da escola indo pra praia. Tipo, aquilo é Rio de Janeiro pra caralho, mano. Aquilo ali é suco de carioca, esse filme, cara. Assim, você consegue se ver numa verossimilhança incrível, cara. É impressionante, impressionante. O filme é muito tenso, as cenas de violência incomodam a gente, mas a realidade é muito pior. Ele representa justamente esse choque do que é a construção da periferia, dos excluídos, né, da sociedade brasileira. E talvez por isso ele seja tão famoso, tão conhecido, porque ele tem essa busca, né, por retratar um dos nossos piores problemas aí modernos. Toda essa visceralidade, né, podemos falar assim, talvez, né, essa brutalidade, né, essa violência, né, apresentada, talvez tenha sido um dos problemas na crítica internacional. Apesar do Cidade de Deus ser visto mundialmente, e eu não estou exagerando, mundialmente como uma obra-prima, infelizmente eles foram garfados no Oscar, né? Não conseguiram indicação para maior filme estrangeiro, né? Melhor filme estrangeiro, né? Hoje em dia é internacional, antigamente era estrangeiro que chamava.
Principalmente porque os críticos falaram que era violência exagerada e desnecessária, porque eles não conhecem como é a violência do Rio de Janeiro, né? Eles vão ver que tava na medida certinha. Ah, mas vai merda também, porque o Tarantino pode, né? Pois o Tarantino é catarse, não sei o que. Mas eu tenho que admitir que a gente tinha que ter sido indicado e ter recebido o melhor filme estrangeiro, mas a gente recebeu 4 indicações, tá? Eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição e montagem. A edição e montagem é impressionante. Nossa, cara. Mas a direção também. Mas eu tenho que ser honesto. E essas indicações foram para o Oscar de 2004. Em 2004, teve Senhor dos Anéis. O último filme do Senhor dos Anéis. Pô, aí não tem nem como falar, não, tinha que ganhar. Realmente não tinha como ganhar. Irmão, não tinha como competir. ainda vou dizer que, pô, o de fotografia e montagem, cara, seria merecidíssimo, porque... cara, mas Senhor dos Anéis, cara. Não, o Retorno do Rei. Mas, cara, não tinha como competir, mano. Isso não tinha como competir. Mas, cara, a gente tinha que ter competido no melhor filme estrangeiro. Aí, sim. Entendeu? Tinha que ganhar. Mas não entrou, aí é barro. Mas, Senhor dos Anéis esse ano recebeu 11 indicações. Ganhou 11 Oscars. Pois é. Sobrasse um pra Cidade de Deus lá, 10 e 11, dá na mesma. Mas, cara, o filme é uma aula de fotografia, de montagem. Tipo, é o tempo inteiro os caras explorando recurso visual, associando isso à narrativa. É o lance do enquadramento. A parte final do filme, ela é toda caótica, a câmera fica balançando muito, retrata o lance da guerra. Pô, é muito foda, cara. Se você assistir esse filme prestando atenção na câmera, é um filme à parte. E assim, é muito assunto. É muito assunto um atrás do outro. O filme passa muito rápido, você não percebe que o filme passou. O filme acaba, parece que você estava vendo por 15 minutos, assim. É incrível, incrível. E é isso aí, meu amigo Felipe Sampaio. Tivemos aí a honra de falar desse filme, dessa história que faz parte do que a gente é como Brasil. Muito obrigado para você que ficou até agora. Não esquece de deixar um like aí pra gente. E até a próxima, meu querido. Valeu!